Até agora, nós aprendemos que o Power Pivot possibilita que você trabalhe com volumes grandes. Embora, nesse exemplo mais simples, a gente usou uma base não tão grande, mas se você estivesse se conectando a uma tabela de SQL, Microsoft Dataverse, qualquer outra base de dados com grande volume, você teria exatamente a mesma experiência ao usar o Power Pivot e trabalhar com a modelagem de dados a partir dela. Agora tem o seguinte, você deve ter reparado que quando nós formos para o Power Pivot, nós tínhamos ali ferramentas avançadas de tabela dinâmica e gráficos dinâmicos. Qual é a diferença de trabalhar com tabela dinâmica usando uma base na própria planilha e trabalhando com o Power Pivot? Pois agora você vai descobrir. Vamos voltar para o Power Pivot. Já temos toda a nossa modelagem, criamos medidas, criamos colunas calculadas. E agora nós temos um botãozinho que é familiar a você, que é o botão de tabela dinâmica. Você vai vir aqui em tabela dinâmica e agora você tem alguns recursos que talvez você ainda não tenha parado para pensar. Bom, tabela dinâmica você já conhece, gráfico dinâmico também. Agora você tem umas novidades aqui, por exemplo, criar um gráfico e uma tabela horizontal, criar um gráfico e uma tabela na vertical, criar dois gráficos na horizontal, criar dois gráficos na vertical, criar 4 gráficos e criar uma tabela dinâmica plana. Bom, vamos começar por aquilo que você talvez não tenha visto ainda, que é uma tabela dinâmica plana. Então, se você vier aqui, a partir do Power Pivot, clicar em tabela dinâmica e clicar em tabela dinâmica plana, ele sai do Power Pivot, alterna para a tela de uma planilha do Excel e ele vai perguntar, bem, você quer criar uma tabela plana numa nova planilha ou na planilha existente? Vamos escolher planilha existente. E a partir de qual célula? Bem, eu costumo sempre dar um espacinho, então eu prefiro começar a partir da célula B2. Vou então clicar em OK, vou confirmar, clicando em OK. E olha a diferença quando você trabalha com o Power Pivot. Você tem uma estruturação de dados muito superior. Veja aqui, ó. Aqueles itens que você tinha configurado para não aparecer não estão aparecendo. Olha que legal. Aqui você tem os campos da sua modelagem que você fez. Você tem todas as medidas, tudo que você já idealizou, pronto para você poder utilizar. E agora você vai ter a experiência de trabalhar com a tabela dinâmica plana. O que é uma tabela dinâmica plana? Tabela dinâmica plana é uma tabela em que você não vai utilizar estrutura de tópicos. Cada item que você agregar, ela vai aumentando os valores de acordo com essas novas inserções. Então, por exemplo, digamos que nós queremos fazer a nossa análise a partir, por exemplo, de região. Então, eu vou clicar aqui em região. Repare que ele já trouxe aqui na primeira coluna. E agora eu quero outras informações. Bem, com base na região, ali na minha tabela de cidade, eu quero o estado. Então, o que aconteceu? Ao acrescentar estado, ao invés dele criar uma estrutura de tópicos, colocando o botão de recolher e de expandir, ele simplesmente expande tudo e aí aumenta a quantidade de linhas a partir da minha coluna de região. Se eu acrescentar cidade, vai acontecer a mesma coisa. E agora eu vou acrescentar as medidas que foram criadas. Eu vou colocar aqui a minha soma de previsto, a minha soma de vendas e a minha soma, vamos colocar aqui a meta de vendas e vamos colocar agora
o total de registros. Então, nós temos essa visualização. Então, ao colocar região, estado, cidade, ele está trazendo as totalizações. Antes, nós só tínhamos dados textuais. Agora, ao colocar os valores, automaticamente a minha tabela compreende que eu quero trabalhar com agregações. E aí sim, ele já faz um resumo dessas informações. Então, é assim que você consegue trabalhar com uma tabela plana. Vamos dar o nome aqui de tabela dinâmica plana. Vamos ver um outro recurso do Power Pivot. Vamos voltar para lá e vamos criar agora 4 gráficos. Vamos utilizar a planilha existente a partir da célula B2. O que vai acontecer? Nós já temos aqui a visão, olha, os 4 gráficos posicionados no centro. E você consegue criar, então, com muita facilidade esses gráficos dinâmicos. Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise de cliente utilizando a minha medida de soma de vendas. Aqui eu tenho as mesmas ferramentas de gráfico dinâmico que a gente já conhece. Eu quero alterar o tipo de gráfico para um gráfico de pizza 3D. Aqui eu vou acrescentar os rótulos e dados e rapidamente já obtenho o resultado. Outro, eu posso, inclusive, já salvar esse gráfico como modelo. Vou salvá-lo como modelo Power Pivot. Vou chamar de Power Pivot. E por que disso? Porque eu já posso vir aqui e depois escolher esse modelo. Assim que eu colocar os dados, eu já vou conseguir escolher esse modelo. Aqui eu quero fazer a seguinte análise. Eu tenho ali soma de vendas por cliente. Agora eu quero soma de vendas por cidade. Então, para isso eu venho novamente aqui, soma de vendas. E agora eu escolho, por exemplo, alterar o tipo de gráfico utilizando o modelo que eu acabei de criar, que é o Power Pivot. Pronto. Olha, já ganho bastante tempo. Vou fazer a minha análise agora por consultor. Novamente eu quero soma de vendas e utilizo como gráfico o modelo Power Pivot. E a última análise eu quero por gestor e uso o modelo criado. E assim, rapidamente, nós temos essa possibilidade. Agora você pode pensar em estruturar, por exemplo, uma linha do tempo. Então eu posso vir aqui no meu gráfico dinâmico, inserir uma linha do tempo, como por exemplo o date. E posso escolher, por exemplo, anos. E à medida que você vai clicando, ele vai modificando as análises. Mas Emerson, ele está mudando só o primeiro gráfico, não tem problema. A gente vai vir aqui na configuração dele e especificar que nós queremos conectar com todos os gráficos criados. Então, gráfico 1, gráfico 2, pronto.
E o resultado é que agora, à medida que você vai selecionando os resultados, você já vai tendo isso automaticamente. Veja, por isso que a gente diz que ocorreu uma evolução da tabela dinâmica, uma evolução dos gráficos dinâmicos. E aqui eu vou chamar então de 4 gráficos. Basicamente, as outras formas de trabalhar são semelhantes. Se você for trabalhar com 2 gráficos, o gráfico na horizontal, o gráfico na vertical, mas para você ter uma ideia que, ao fazer a modelagem dos dados, quando esses dados são apresentados diante da criação de uma tabela de gráficos dinâmicos, a maneira em que eles são apresentados é muito superior, porque você fez todo um trabalho de transformação, de modelagem, e agora você tem uma criação muito mais rápida e automaticamente um trabalho muito mais produtivo. Não esqueça de deixar o seu like, acompanhe os conteúdos que nós estamos publicando regularmente no YouTube, para que você possa se manter atualizado com esse e outros conteúdos.